Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, falar aqui com vocês acerca da classificação da Argentina para as semifinais da Copa do Mundo 2026. Esse jogo que foi válido pelas quartas de finais, tá? A Argentina acabou se classificando pelo placar de 3-1 sobre a Suíça. Esse placar não reflete o que foi o jogo, tá? Para mim, a Suíça foi melhor no jogo. Tecnicamente falando, a Suíça estava melhor, articulou melhor as jogadas, merecia ter ampliado, né? Melhor dizendo, merecia ter ganhado esse jogo, ampliado a vantagem 2 ou no mínimo 2-1, até 3 gols. Eu acho que a Suíça poderia ter feito, mas enfim. A realidade não foi essa, tá? Aconteceram algumas coisas para que esse placar pudesse ser construído pela Argentina. Então, assim, uma seleção que tecnicamente está devendo, a gente sabe, desde o jogo contra o Cabo Verde, que a Argentina vem fazendo jogos tecnicamente muito abaixo. Dito isso, cara, eu tenho que fazer esse adendo em relação à garra, em relação à força de vontade, a gana que essa equipe argentina tem pela vitória. Os caras não param de correr. Era nítido que os caras estavam cansados, estavam exaustos, o próprio Messi, mas os caras, a bola pode ser uma bola, um escanteio despretensioso, os caras vão lá, os caras dão garra, então assim, dão tudo de si, muita garra, muita força de vontade, determinação, energia, os caras deixam tudo em campo. Não tem como a gente não comparar, né, com o lixo de seleção que nos representou nessa Copa do Mundo agora em 2026. Uma seleção sem alma, morta, pífia, uma seleção sem energia, porra. Então assim, é lamentável quando a gente faz essa comparação. Não tô falando de técnica não, porque como eu falei, tecnicamente falando, a Argentina tava muito abaixo. Tá muito abaixo nessa Copa do Mundo. Não fez um grande jogo tecnicamente, mas a garra e a força de vontade supera. E Copa do Mundo é isso, pô. Nem sempre a técnica, nem sempre o talento vai vencer os jogos. Você tem que ter determinação, tem que entrar com a faca nos dentes, né? Tem que entrar como se fosse o último jogo da sua vida. Mas os jogadores brasileiros não, pô, estão mais preocupados com dancinha no TikTok. Claro que tem outras críticas, né, que a gente já fez aqui. Em relação à CBF, o lixo de CBF, né, que representa o nosso futebol, a gente sabe disso, muitos erros, mas falta garra dos jogadores brasileiros e muita garra. Porra, quando a Noruega abriu 1-0 com o Haaland, os caras entregaram o jogo praticamente, pô, os caras não... Antes disso, os caras já estavam deixando a Noruega jogar. Não jogou. O Brasil não entrou em campo contra a Noruega para jogar. Entrou para esperar, explorar um contra-ataque e um erro da equipe norueguesa. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui. Mas eu só quero fazer esse paralelo em relação à nossa seleção. É uma vergonha, pô, ver esse Brasil jogar, né? Para quem já viu o Ronaldo, Romário, né? Para quem já viu o Rivaldo, né? Para quem já teve o privilégio de assistir essa seleção jogar, ver esses caras jogar. Eu tô falando de talento não, tô dizendo que os caras são ruins não. Mas falando de garra, de determinação, falando não falando de ousadia, falando de vontade de vencer, de garra, de energia, né? De força depositada dentro de campo, de amor à camisa. Essa seleção é pífia, é a pior de todos os tempos. É a seleção que menos tem vontade de ganhar, menos tem vontade de vencer. Essa seleção brasileira que nós temos, uma seleção fracassada, diga-se de passagem, que desde 2002, que foi a última vez que a gente ganhou, só fracasso. Eu não digo que depois de 2002 teve seleções que pelo menos tinham vontade de ganhar, né? A seleção de 2010, uma seleção que ia pra cima, perdeu, mas perdeu jogando. Até a seleção de 2006 também, não foi um escândalo não ter perdido pra França não, porque, porra, era uma grande equipe também por ocasião daquela Copa. Mas assim, falando, cara, de 2014 pra frente, só desastre. Só desastre. Teve também aquela seleção até razoável em 2018, 2022, mas pra mim também não tinha a gana de vencer. Perdeu pra Bélgica, né? Depois a gente perdeu pra Croácia, naquela bizarrice que foi aqueles últimos momentos daquele jogo. Enfim, então assim, não tem como a gente... Só queria fazer esse paralelo aqui antes de falar da Argentina. Não tem como. Falta isso pra gente, falta muito isso, muita garra, vontade de vencer, faca entre os dentes, sangue no olho, entrar acabando com tudo, deixar tudo dentro de campo, se for necessário morrer dentro de campo para alcançar a vitória. Falta isso pra gente. Dito isso, cara, a Suíça sofreu o gol logo no começo do jogo, um gol de cabeça, bola parada. A Suíça não estava ruim no jogo, mas assim, bola parada é complicado. Uma jogada parece que foi meio que ensaiada ali, né, para a equipe argentina, e o McAllister acabou abrindo o placar.
1-0 para a Argentina. Depois de sair, a Argentina parecia que... A gente percebia que a Argentina estava cansada. A Suíça começou a gostar do jogo, tá? O primeiro tempo acabou ali. A Suíça começou a envolver a Argentina em toques de bola rápido. Muita correria. E acabou abrindo o placar, né? Uma jogada muito bonita ali de triangulação. O jogador suíço acabou empatando o jogo 1-1. E assim, era nítido, cara. E era perceptível que a Suíça ia virar aquele jogo, pô. Ali eu acho que no mínimo 2-1 a Suíça ia abrir pela... A impressão que a gente tava tendo assistindo o jogo. A Suíça bem melhor no jogo, né? Dava pra ter feito um 2 até 3-1. Mas só que, porra, numa ingenuidade sem tamanho, o Embolou, né, o atacante suíço, ele foi simular uma falta ali, pô. Que o juiz deu falta, né, inclusive. Se eu não me engano, ele tinha dado também cartão amarelo pro Paredes, por conta dessa falta. Só que tem agora uma nova regra, né? Que a FIFA implementou, que se o cara simular falta, ele vai receber cartão amarelo por simulação, né? E se o juiz tiver dado falta a favor do cara que simulou e amarelo para o cara que cometeu a falta, ele retira o amarelo daquele cara, né, que supostamente tenha cometido a falta, e dá o amarelo para o Embolou, que no caso simulou a falta. Então assim, uma ingenuidade sem tamanho, porra, uma jogada despretensiosa ali no meio de campo praticamente, na lateral ali, o cara foi simular uma falta, o juiz foi lá, o VAR chamou, o juiz foi lá, observou de forma correta, né? Existem vários asterísticos, vários questionamentos, né? Da arbitragem favorecendo a Argentina nessa Copa, e são verdadeiras, são justas. Muitos jogos aí a Argentina foi favorecida de forma bem estranha, mas esse, por incrível que pareça, não. Né? Isso aí o Embolou realmente simulou uma falta, não sei porquê, não sei o que passou na cabeça do cara. Simulou uma falta, acabou levando o segundo amarelo e foi expulso. Daí pra frente, cara, foi aquele ferrolho suíço contra um time bem ofensivo da parte da Argentina por conta da vantagem de um jogador a mais. E a Argentina acabou pressionando, né? Durante toda a prorrogação também. Um jogo bem pobre, né? Da Argentina, tecnicamente falando, sempre procurando o Messi, sempre naquela Messi dependência, sempre. Só que aquele negócio que eu já falei aqui outras vezes também no canal, uma hora o cara não vai estar bem. Uma hora o Messi vai estar ali numa trava defensiva, os caras vão fazer uma marcação forte. E assim, o grande ídolo acaba não aparecendo. Só que na contramão, né, do Messi tem os coadjuvantes também. Né, os outros jogadores que complementam o elenco. Que, na minha opinião, tá deixando a desejar também nessa Copa, né? O Julián Álvares, o Enzo fez uma partida terrível, tenebrosa. Então assim, o Lautaro também não vem jogando bem. Mas assim, a Argentina tentando, até que o Julián Álvares acerta um balaço, um golaço lá no ângulo, né? Ali de fora da área, o cara enche o pé, acerta um golaço, acaba fazendo 2-1 para a Argentina, colocando a Argentina na frente. E daí para frente a Suíça se mandou de vez, porque precisava do resultado, estava perdendo o jogo, estava sendo desclassificada. E nessas subidas que a Suíça fazia, né? Em uma delas, a Argentina acabou encaixando um contra-ataque, né? O Almada aí tentou fazer o gol, driblar o goleiro, driblar o zagueiro, enfim. A bola acabou sobrando para o Lautaro Martínez, que acabou sacramentando a classificação argentina para as semifinais da Copa do Mundo, num jogo épico, né? O jogo que vai ser contra a Inglaterra, um jogo com um contexto histórico muito grande. Eu não digo que tecnicamente será o grande jogo da Copa. Para mim, o grande jogo, tecnicamente falando, vai ser entre a sonolenta seleção espanhola contra a excelente seleção francesa. Eu acho que a França ganha essa partida, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, e tendo em vista que as últimas partidas quem ganhou foi a França, né? Tanto na Euro como na Nations Nações, enfim, a nação, Liga das Nações mais ou menos, o campeonatozinho lá que eles fazem na Europa. A Espanha ganhou ambos os jogos, então assim, pra mim a França é favorita. Mas é como eu falei, Copa do Mundo, então tudo pode acontecer. Mas assim, pelo contexto histórico, a semifinal entre Argentina e Inglaterra tem um peso infinitamente maior, né? Quem conhece aí de Guerra das Maldivas sabe o que eu estou falando, contexto histórico, aquele gol de mão, aquele famoso gol de mão do Maradona, né? Aquele gol roubado.
Foi contra a Inglaterra na Copa de 86. Aquele golaço também de Maradona, que ele driblou todo mundo praticamente do time inglês e fez aquele golaço histórico. Foi também contra a Inglaterra, então tem um peso histórico. Para o evento Copa do Mundo, para a FIFA é um peso. Um evento bem mais é um jogo bem mais atrativo do que seria a Suíça e a Inglaterra. Então assim, a Argentina passou, né? Não digo que merecido, porque quem merecia de fato era a Suíça, estava jogando mais. Mas assim, é aquilo, né, cara? Nem sempre o favorito, nem sempre a justiça prevalece no futebol, né? A Suíça não soube aproveitar as oportunidades, jogou o jogo da Suíça pelo ralo, e a Argentina, que não tem nada a ver com isso, acabou aproveitando a oportunidade e se classificando para as semifinais da Copa do Mundo. Então assim, como eu falei aqui, só fazendo esse adendo, novamente acerca da seleção brasileira, falta isso para a nossa seleção, infelizmente. Falta garra, falta determinação, falta sangue no olho, vontade de vencer e deixar tudo em campo. Isso falta, a gente viu isso agora nessa Copa. Brasil contra a Noruega, uma partida, porra, enfim, vou entrar mais nesse mérito. Então é isso aí, a Argentina classificada para a semifinal, vamos ver aí o que acontece aí contra a Inglaterra. Tem tudo para ser um grande jogo e um grande evento. Forte abraço, Deus abençoe a todos.